que a gente fale sobre o pronunciamento de Cadu Santoro. Ontem, no fim do dia, fomos todos surpreendidos com o pronunciamento do Cadu Santoro lá na TV Bahia. Eu falo pronunciamento, não vou dizer entrevista, porque o condutor da entrevista foi o nosso querido Rafael, que faz parte da assessoria de imprensa do Bahia, aliás, muitíssimo competente, e foi muito bem na condução do papo. Foi bem na condução, né? E repare, eu acho que é um marco importante nessa relação do Grupo City com a torcida do Bahia. Eu acho muito positivo ele aparecer, e aparecer antes do close, né? Muita gente dizia que ele só ia falar quando o close tivesse sacramentado, e não foi bem assim. Acho que ele tocou em assuntos importantes, necessários, né? Eu só questiono o formato. Eu acho que ele deveria ter falado numa entrevista coletiva, aberta a perguntas, frente a frente com jornalistas, com influenciadores. E repare, não é para atender o meu anseio, a minha vaidade. É para responder a todos os questionamentos legítimos da torcida do Bahia, sendo nós influenciadores e jornalistas como representantes da torcida ali, e não num ambiente confortável para ele, com uma pauta pré-selecionada, com perguntas escolhidas. Achei positivo ele esclarecer vários pontos. Por exemplo, ele falou sobre a metodologia de jogo, que o Bahia ia buscar ser propositivo, dominante. Ele justificou a montagem do elenco, inclusive o atraso na contratação dos jogadores mais cascudos. Ele atribuiu essa demora à dinâmica de funcionamento da primeira janela de transferência no futebol brasileiro, que ele considera longa demais e que dá um poder excessivo de barganha para os clubes detentores daqueles jogadores que interessaram ao Bahia, né? Citou alguns exemplos, como Tassiano, como Ademir. Ele também defendeu a escolha dele como diretor de futebol do Bahia, né? Algo que foi muito batido ao longo desse início de temporada, dizendo que, apesar dele nunca ter tido experiência nesse cargo diretivo, que como gestor do scout do City, ele participava de muitas discussões com os diretores de futebol, com treinadores, então que ele acumulou uma cancha nessas experiências, defendeu os motivos da escolha de Renato Paiva, um gesto de sensibilidade em relação a essa aflição de boa parte da torcida, que ansiava por um pronunciamento dele para os torcedores que dizem que o City não está nem aí para a gente tem que aceitar, agora é uma nova filosofia, eles vão falar quando eles querem, eles não dão ouvido às nossas reclamações, aos nossos pleitos, né? Darino, você está perdendo seu tempo, você vai ficar aí que nem siri na lata, porque eles não estão nem aí porque vocês falam, tal. Só que não é bem assim, né? Porque o papo, a pauta desse papo dele com o Rafael Machado, ela foi permeada por temas que foram levantados, né, numa pesquisa encomendada pelo próprio Grupo City, com influenciadores, formadores de opinião, da qual eu fiz parte, né? Então, assim, muitas das coisas que particularmente me incomodavam foram tratadas nesse pronunciamento de ontem. Eu repito, só fiquei frustrado com o formato. Acho que deveria ser uma coletiva, porque eu acho que faltaram alguns questionamentos, né? Por exemplo, as lacunas do time no Campeonato Brasileiro, por que não foram preenchidas? Por que o Bahia não contratou um centroavante? Por que o Bahia não tem um volante pegador? Ele até citou a negociação com o Gregor, né? Indiretamente, ele falando que gostaria de contar com alguns jogadores que fizeram sucesso já com a camisa do Bahia, mas que não foi possível. Acho que também foi uma referência ao pleito do torcedor por Gilberto, né? Exatamente. Gostaria também de saber alguns critérios de contratação, né? Por que o Cicinho foi contratado para jogar praticamente nada, para ser um peso morto no elenco, né? E quero deixar uma coisa aqui bem clara para uma nova categoria de tricolores que está surgindo, que são os torcedores
fanáticos incondicionais de dirigente do Grupo City. Pessoas que querem ditar o nosso comportamento enquanto crítico. E que acham que é nocivo ao clube você ter essa postura crítica. E que querem que a gente bata palma e diga amém para tudo que os caras fazem. Esqueçam. Essa postura de mim nunca vai acontecer. Quer dizer que eu não acredito no projeto, que eu estou sendo o garoto enxaqueca, que eu estou sendo o chatinho de plantão. Não. Está querendo dizer que eu estou fazendo meu trabalho. O trabalho da imprensa é esse. Analisar os fatos, analisar a gestão e apontar os aspectos negativos. E ponto. E assim, porque é a política institucional, em todo lugar é assim. Dane-se que em todo lugar é assim. Todo lugar onde o City tem um time, né? Porque não há o hábito de aparecer para dar satisfação em momento de crise, não abre para coletiva, dane-se. Aqui é diferente, aqui a cultura é outra. Aqui o torcedor quer se sentir mais representado. Então, eu vou continuar cobrando um formato diferente, mais transparente, um diálogo mais direto e uma exposição dele a questionamentos inconvenientes. Que ele vai responder se quiser, e se ele não quiser também não vai responder, ninguém é obrigado a responder nada. E muita gente falando assim, Darino, mas vai abrir uma coletiva, tem sempre uma pergunta polêmica, tem sempre pessoas indelicadas, faz parte do jogo. E você não pode medir o todo pelas exceções de quem não faz o trabalho bem feito. Tá? Muita gente fala, que a imprensa é isso, a imprensa é aquilo. O que é a imprensa? Essa generalização é injusta. Eu não respondo pela imprensa, eu respondo pela coerência do meu trabalho e vou continuar fazendo. E outra crítica que eu achei, que eu tenho para fazer do pronunciamento de ontem. Ele se refere à goleada para o Sport, o constrangimento fica nítido, tanto é que ele não fala o nome do Sport, ele fala um rival aqui nosso da região, também não fala o placar. Lamentou, mas não se desculpou. Tá? E muita gente falando também lá, né, os meus haters, porque eu postei uma mensagem no Instagram e no Twitter sobre isso. E aí, Darino, você tá querendo o quê? Desculpinha? Tô querendo desculpa, sim. Porque a desculpa, nesse caso, seria uma demonstração de conhecimento e de respeito à história de um clube que não pode normalizar tomar 6-0 de ninguém em circunstância alguma. Seria muito necessário se mostrar ou mostrar-se incomodado com aquilo que aconteceu. Que foi muito pouco do que ele passou ontem ali. Na hora que ele falou, na verdade, ele fez um combo, tá? Ele não falou do Sport, ele não falou do Fortaleza, ele falou dos dois ao mesmo tempo. Porque, ao não citar rival nenhum, ele terminou fazendo um combo. Mas Luiz, ele falou assim, mas é porque nós tivemos uma derrota complicada para um rival da região. Por que não fala do nome do Sport, sabe? É o combo. A derrota para o Fortaleza também foi complicada, também é da região. E são os dois grandes rivais hoje no Bahia em termos regionais. Então, assim, ele fez um combo. Então, assim, mostrou ali que houve... Mas, assim, poderia ser um pouco mais... É o cuidado excessivo de despersonalizar as coisas, né? É importante ele dizer que o Bahia gastou menos do que foi falado, mas mais do que pretendia gastar até aqui. Ele também, outra coisa muito importante que ele falou foi o objetivo do Bahia no campeonato. O objetivo do Bahia do campeonato é fazer um campeonato estável, ou seja, não é para buscar copas, não é assim, o Bahia quer estar tranquilo, tranquilíssimo. Foi legal também ele colocar que o Bahia vai manter em seu balanço. Eu não sei se vai ser agora só esse, ou se vai ser de praxe do Grupo City, mas ele disse que o Bahia vai mostrar em seus balanços o total de valores gastos com atletas, ou pelo menos ele deixou isso que vai ficar disponibilizado para os sócios. Ele também falou que o elenco, ele deseja que o elenco esteja pronto nesse momento para o restante da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, mas que ele, obviamente, vai estar de olho na segunda janela em oportunidades de mercado. E, por fim, ele também, outra coisa que ele deixou muito claro, muito bacana isso, que é o Bahia não vai gastar mais do que o valor de mercado do jogador. Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. Simbora, Darino! Dá o dedo do like aí!